Eu sei que eu disse que eu não faria mais vídeos falando sobre o IBGE, mas alguns assuntos me obrigam a falar, e esse é um deles. O possível caso de desligamentos ilegais. Bom, antes de entrar no assunto do vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que é trazido aqui no canal. Dia sim, dia não, eu estou postando vídeos, aulas para o concurso do INSS. Então, se você está se preparando para esse concurso, se você está estudando, se inscreva aqui no canal, porque eu tenho certeza que um desses vídeos vai ajudar você a agregar conhecimento. Ok? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o possível caso de desligamento ilegal. Primeiro, por que há um desligamento ilegal no Brasil? É que a lei brasileira declara que um funcionário público só pode ser desligado de suas funções se houver justa causa durante o período eleitoral. E nós estamos durante o período eleitoral. E muitos recenseadores estão sendo desligados por todo o Brasil, sem justa causa. Ok? Então, o que é justa causa? Começa por aí. O que é justa causa para o IBGE? Existem duas razões para o qual o IBGE está blindado na justiça, duas razões onde o IBGE encontra-se blindado para desligar um funcionário público hoje. A primeira é a avaliação de desempenho, ok? É uma avaliação que desde o treinamento nós sabemos que somos avaliados a cada 30 dias, pois o nosso contrato ele é temporário, a cada 30 dias o nosso contrato se encerra, ok? Então a cada 30 dias eu automaticamente estou desligado, a menos que eu seja renovado por mais 30 dias. Só que é feita uma avaliação de desempenho, e a nota dessa avaliação tem uma linha de corte. Se você ficar abaixo daquela linha, automaticamente é justificado o seu desligamento. Digamos assim. Vamos colocar dessa maneira. Você é obrigado a cumprir uma meta. Você tem que ficar acima daquela linha de corte. Se isso não acontecer, você está desligado por justa causa. Certo? Vamos ficar por aqui nesse assunto por enquanto. Eu já volto nesse assunto da avaliação, ok? Vamos falar do segundo ponto que garante o desligamento no período eleitoral, que é a falta de necessidade. Algumas cidades do Brasil, por exemplo, não tem mais nenhum setor para ser aberto. Eu não sei se é na sua cidade esse caso. Se for, comenta aqui embaixo como é que está por aí o censo, se falta muitas cidades a serem abertas. Aqui na minha, por exemplo, tem muito setor que não foi aberto ainda. Mas eu tenho acompanhado outros lugares do Brasil em que vários setores já foram preenchidos e não tem mais nada para fazer, só os que estão abertos. Então, vamos supor que a cidade A faltam 5 setores para serem abertos. Ou seja, nós temos na cidade A, um exemplo, 100 recenseadores no momento trabalhando na rua, 100 recenseadores trabalhando, fazendo o censo em seus setores. 100. E faltam apenas 5 setores para serem iniciados. Desses 100, os primeiros 5 que terminarem vão pegar esses 5 setores. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Dos 100, 5 primeiros pegarão os 5 setores. Os outros 95 serão desligados. Por quê? Porque não haverá a necessidade de mantê-los. Até porque eles não têm um salário fixo. Ou seja, eles simplesmente serão desligados em massa. 95 recenseadores nesse nosso cenário serão desligados da noite para o dia. E se você não está por dentro desses dados estatísticos, pode achar que houve uma fraude no desligamento deles. Mas nesse cenário, não. Nesse cenário foi um desligamento legítimo. Não havia necessidade. Ok? Mas alguns recenseadores estão alegando perseguição política. É possível que aconteça isso? Vamos voltar na avaliação de desempenho que eu falei agora há pouco?
A avaliação de desempenho é feita a cada 30 dias, certo? E essa avaliação garante que o contrato não seja renovado. Ou seja, se ainda tem muitos setores para serem abertos, como tem cidade igual a minha, que tem uma grande quantidade. Então, se tem setores para serem abertos, há necessidade de manter o licenciador. Então, o contrato dele tem que ser prorrogado, é lei. Mas, se na avaliação de desempenho ele ficar abaixo da linha de corte, o IBGE encontra ali uma razão justificada para desligar esse funcionário. Então, presta atenção. É aí, é nesse ponto que alguns recenseadores estão sendo forjados. Sim, o ACS e o ACM é aquele que pode colocar essa nota abaixo. O recenseador não tem poder, o recenseador não tem para quem recorrer, o recenseador está sozinho. Se o ACS chega e diz que ele não bateu a meta mínima para continuar por mais um mês, o que esse recenseador pode fazer? Nada. Então, alguns recenseadores estão sendo radicalmente perseguidos de uma maneira encoberta, porque quando for mostrar os dados estatísticos, vai estar lá, olha, ele não bateu a meta, então foi justificado o desligamento deles. Existe o caso de uma recenseadora, que eu não vou citar o nome, mas quando ela ver esse vídeo vai saber que eu falei dela, que ela é gestante, tem canal no YouTube. E ela trabalha corretamente. E foi desligada sem aviso prévio. Por quê? Justamente porque ela tem um canal no YouTube e ela não se calou durante todo o censo e tudo o que aconteceu. Atrasos, irregularidades, descaso, humilhação. Ela não se calou. E da noite para o dia, ela simplesmente foi desligada. No período eleitoral, quando não se pode desligar um funcionário público, gestante, prestes a dar à luz. Ou seja, existe sim perseguição da parte de alguns ACM, de alguns ACS a recenseadores. Existe muito ACS maravilhoso? Sim. A minha ACS, por exemplo, ela é sensacional, ela é fantástica. O meu ACM, por exemplo, fora de série. Mas eu conheço alguns que estão sendo falados por aí que estão deixando a desejar. Talvez porque se esqueceram que também são funcionários temporários e daqui 3 meses estarão na rua, igual os recenseadores. Esse é o problema. O poder corrompe. Eu não gostaria de fazer esse vídeo. Não gostaria. Mas você precisa saber em qual desses pontos você se encaixa. O seu desligamento foi por qual razão? Porque não é mais necessário que você seja mantido no trabalho porque os setores acabaram? Se for isso, eu sinto muito, mas não tenho o que fazer. O setor acabou, o trabalho acabou. Você ficou em casa mais do que devia e realmente não conseguiu alcançar a meta mínima? Porque tem pessoas que realmente não alcançaram a meta mínima para ficar mais um mês. Tem pessoas que não se deram bem com a rua. Tem pessoas que sofreram algum trauma e não conseguiram continuar. Tem esses casos. E foram desligados porque não alcançaram a meta mínima, a nota mínima na avaliação de desempenho. Mas existe também aqueles que têm setores para ser feito, trabalharam todos os dias, deram suor, deram sangue e simplesmente foram desligados. Em qual dessas áreas você se encaixa? Comenta aqui embaixo. Vamos dialogar, vamos trocar informação. Eu tenho certeza que algum recenseador vai se identificar com o seu caso. O vídeo de hoje eu fico por aqui. Talvez eu volte a falar do IBGE mais uma vez, se mais algum assunto vier à tona. Por hora, é isso. Até mais. Fui!